Portugal. Pronto. Vamos ler aqui. Deixa eu primeiro apresentar o livro para vocês. Tem aqui um dizer bonito. É este o dia em que se cumpriu o testemunho do Senhor, o dia em que o Verbo de Deus se tornou manifesto e a sua evidência foi firmemente estabelecida. Chamavos a sua voz para aquilo que vós será proveitoso. Chama-vos a sua voz para aquilo que vos será proveitoso, exortando-vos a observar o que vos há de aproximar de Deus, o Senhor da revelação. Bahá'u'lláh. Pronto, este livro, eu já li algumas páginas dele no início, eu achei muito interessante. E foi nesse livro que eu descobri, certo? Sobre as descendências das manifestações divinas. Pronto. No caso, Bahá'u'lláh foi a descendência dele proveniente de Abraão e Quetura. A Bíblia diz que Abraão, na velhice, casou-se com Quetura, na sua viuvez, depois casou-se com Quetura e teve 6 filhos. E dessa descendência nasceu o Bab e Bahá'u'lláh, certo? Mas pronto, é um livro que ele explica muitas coisas, olha. Ele é o livro sagrado da fé Bahá'í, como se fosse a Bíblia da fé Bahá'í, tá? A Bíblia, tem o Alcorão, e esse é como se fosse a Bíblia da fé Bahá'í. Aqui tem o glossário, né? E eu queria achar o índice. Aqui fala algumas coisas, tanto coisas da Bíblia, pronto. É muito interessante. Acho que dá para mandar vir pela internet, quem se interessar mais pelo livro. Mas eu vou ler algumas partes do livro, só que é assim, como vocês podem ver aqui, ele é todo inteiriço, ele não tem... Ele não tem capítulo. Aí ele tem aqui uma 70, segunda parte, tá? E eu vou ler uma parte aqui interessante da primeira parte, tá? Fim da primeira parte. Aqui na página 60, sobre o apedrejamento de mulheres, porque isso aqui é um livro que ele deixa tudo transparente em relação a essas leis. Por exemplo, o Maomé, mas como é que Maomé mandou uma lei de apedrejamento de adultério para homens casados e mulheres casadas, né? Então, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Não tem nem coisa, eu vou começar, portanto, vou começar aqui pelo 59. Como os seguidores de Jesus jamais compreenderam o sentido oculto pelas palavras e como os sinais esperados por eles e pelos dirigentes da sua fé não apareceram. Eles, por isso, recusaram-se a admitir e ainda hoje se recusam a verdade dos manifestantes da santidade que tem vindo desde os dias de Jesus, assim se privaram das emanações vendidas de Jesus, ponto. Assim se privaram das emanações da santa graça de Deus e das maravilhas das suas palavras divinas. Tal é o seu baixo grau neste dia, o dia da ressurreição.
Nem mesmo perceberam que, se os sinais do manifestante de Deus em cada era aparecessem no reino visível de acordo com o texto das tradições estabelecidas, seria impossível que pessoa alguma o negasse ou dele se afastasse, e assim o bem-aventurado não se distinguiria do desventurado, o transgressor do piedoso. Ponto. Julgai imparcialmente se as profecias registradas no Evangelho fossem cumpridas literalmente, se Jesus, filho de Maria, acompanhado de anjos, descesse do céu, visível sobre as nuvens. Quem se atreveria a descrer? Quem ousaria rejeitar a verdade e tornar-se desdenhoso? Não, tamanha consternação logo se apoderaria de todos os que habitam a terra, que nenhuma alma se sentiria capaz de pronunciar uma palavra e muito menos de rejeitar ou aceitar a verdade. Foi por não terem compreendido essas verdades que muitos sacerdotes cristãos fizeram objeção a Maomé, expressando o seu protesto em palavras como estas: se tu és em verdade o profeta prometido, por que então não vens acompanhado dos anjos preditos pelos nossos livros sagrados, que devem descer com a prometida beleza para o ajudar na sua revelação e admoestar o seu povo, assim mesmo como o Todo-Glorioso registrou as palavras deles? Por que não lhe foi enviado um anjo, de modo a ser um admoestador com ele? Objeções. Isso aqui, tá aqui, e isso aqui foi ao Corão 25, 2 pontos, porque está tudo mais ou menos interligado. Bíblia, o Corão, o livro de Moisés, os 10 mandamentos, o Velho Testamento. Objeções e divergências como estas têm persistido em todas as eras e todos os séculos. Os homens ocupam-se sempre com discursos ilusórios, protestando futilmente, porque não apareceu este ou aquele sinal, e têm passado por tais vicissitudes somente porque se prenderam aos caminhos apontados pelos sacerdotes do tempo em que viviam e os imitavam cegamente na aceitação ou negação dessas essências dos desprendimentos. Destes seres santos divinos, esses líderes, estando imersos em desejos egoístas e preocupados com coisas efêmeras e sórdidas, têm considerado estes liminares divinos como opostos aos padrões do seu conhecimento e da sua compreensão e inimigos dos seus juízos e normas. Por terem interpretado literalmente a palavra de Deus e as declarações e tradições das letras da unidade, e as terem explicado de acordo com a sua própria compreensão deficiente, eles privaram-se a si mesmos e a todo o seu povo dos abundantes favores e dádivas de Deus, e dão testemunho, no entanto, desta bem conhecida tradição. Em verdade, a nossa palavra é abstrusa, tão abstrusa que confunde. Noutra instância disse: a nossa causa traz severas provações e grande perplexidade, e ninguém pode suportá-la, exceto um favorecido do céu, ou um profeta inspirado, ou aquele cuja fé Deus tenha aprovado. Esses dirigentes religiosos admitem que nenhuma dessas 3 condições especificadas lhes é aplicável. As 2 primeiras estão, evidentemente, além do seu alcance. Quanto à terceira, é claro que jamais ficaram inabaláveis diante das provações mandadas por Deus, e que, ao aparecer a pedra do toque divino, demonstraram nada ser senão escória. Grande Deus, apesar de aceitarem a verdade desta tradição, esses sacerdotes que ainda discutem e têm dúvidas acerca das obscuras questões teológicas na sua fé, pretendem mesmo, assim, ser os intérpretes das subtilezas da lei de Deus e dos mistérios essenciais das suas santas palavras.
afirmam com toda a confiança não terem ainda sido cumpridas as tradições relativas ao advento do esperado. Raim, eles mesmo não puderam aspirar à fragrância do significado dessas tradições. Sinceramente, não sei o que quer dizer isso. Eu já esqueci, mas acho que é alguma coisa relacionada ou a Maomé, ou a mesmo Deus. Depois tem que ver. Mas olha, tem aqui, ó, Raim, vamos ver aqui. Já vamos tirar a dúvida. Aqui. Deve ter aqui, né? Eu sei tanto quanto vocês. Tá? Tô fazendo aqui um estudo. Raim, o prometido do Islã. Se refere a Maomé, tá bem? Raim, ponto. Eles mesmos não puderam aspirar à fragrância do significado dessas tradições, nem tampouco estão cientes do fato de que já se realizaram todos os sinais preditos e se revelou o caminho da santa causa de Deus, onde mesmo agora já passa tão veloz como um relâmpago. Eu vou chegar onde eu quero chegar, porque é uma partezinha que tem mais para cá, mas não faz mal. Vamos lá. A Assembleia dos Fiéis, enquanto eles, estultos sacerdotes, ainda esperam presenciar os sinais preditos. Diz, ó vós insensatos, esperai, assim como esperam aqueles que vos antecederam. Pois. Tipo, espera sentado, né? Se fossem interrogados a respeito dos sinais que deveriam necessariamente anunciar a revelação e o nascer do sol da era maometana, aos quais, isso aqui no caso, eu penso que seja quando Maomé veio, porque o Maomé, dentro da fé Bahá'í, é como sétimo manifestante divino. Antes dele foi Jesus Cristo. E os seguidores de Jesus Cristo estavam esperando a vinda do Messias, numa nuvem iluminada, né? E depois, quando Maomé veio, aconteceu isso de não acreditarem nele. Certo? Mas vamos ter tolerância, que é um assunto polêmico, mas vamos continuar a leitura, que é para a gente entender muitas coisas, inclusive a lei de Maomé de apedrejamento da mulher infiel e do homem infiel, daquela lei super contraditória, super polêmica, não é? E de todo esse comportamento terrível de algumas leis muçulmanas, e que terminam, às vezes, fanatizando, vamos dizer, um nicho desse povo. Mas vamos continuar aqui. Ao nascer da nova era maometana, aos quais já nos referimos e dos quais nenhum se cumpriu literalmente se lhes fosse perguntado: por que rejeitastes as pretensões dos cristãos e dos povos de outras crenças e os considerais infiéis? Eles, por não saberem que resposta dar, replicaram: esses livros foram corrompidos e não são de Deus, nem o foram jamais. Refleti, as palavras dos próprios versículos dão testemunho eloquente de fato de serem Deus. Um versículo semelhante foi revelado no Alcorão: fosseis vós daqueles que concluem. Digo em verdade que durante todo esse período não conseguiram compreender em absoluto o significado, corromper o texto. Agora eu vou chegar onde cheguei, onde eu queria chegar. Sim, vírgula, nos escritos e discursos dos espelhos que refletem o sol da era maometânia foi mencionado a modificação pelos seres elevados e a alteração pelos desdenhosos. Porque houve leis, pelo que eu li aqui, pelo que eu entendi, mas eu já vou continuar, que diz que os judeus, eles alteraram leis de Moisés por uma questão que eu já vou ler aqui, peraí.
Tais passagens, porém, referem-se somente a casos especiais, encontrando-se entre estes a história de Ibn Suriya, não sei quem é, quando o povo de Khaybar perguntou a fonte da revelação maometana. Então, vamos ver o que quer dizer isso aqui, né? Vamos lá no prefácio. Ibn Suriya e Khaybar. Vamos lá ver. Se eu achar aqui, né? Índice. E aqui é o prefácio. Ibn Hayya. Deve estar aqui. Ó, Ibn Suriya, erudito rabino judeu no tempo de Maomé, tá? E Khaybar, um distrito montanhoso na floresta noroeste da Índia, tá? É onde Maomé, certo, foi, tava aqui, pronto, essa região. Continuando. Então, esse rabino, porém, refere somente a casos especiais, encontrando-se entre estes a história de Ibn Suriya, o rabino. Quando o povo de Khaybar, no noroeste da Índia, né, região montanhosa, perguntou a fonte da revelação maometana acerca da pena estabelecida para o adultério entre um homem casado e uma mulher casada. Vírgula. Maomé respondeu: segundo a lei de Deus, é morte por apedrejamento, certo? Então protestaram, dizendo: não foi revelada no Pentateuco tal lei. Replicou então Maomé: não foi revelado no Pentateuco da lei, ponto. Replicou então Maomé: que entre os vossos rabinos é considerado por vós uma autoridade reconhecida e possuidor de seguros conhecimentos da verdade? Concordar em designar Ibn Suriya, né? Esse é rabino judeu. A este, vírgula, pois, vírgula, Maomé mandou chamar e disse: adjuro-te, não sei o que quer dizer gente, por Deus, não sei, juro-te. Olha, procurem aí, porque eu acho que aqui não está. Mas, adjuro-te, juro-te, por Deus, não sei. Aquele que para vós dividiu o mar, porque eu podia procurar aqui no telemóvel, certo? Mas o meu telemóvel está gravando nesse momento. Aquele que para vós dividiu o mar, vírgula, que fez o maná descer sobre vós, e a nuvem vos abrigar a sua sombra, vírgula, vos livrou do faraó e do seu povo, e vos exaltou acima de todos os seres humanos, para que nos digas o que decretou Moisés acerca do adultério entre um homem casado e uma mulher casada. Fecha aspas. Ele respondeu: ó Maomé, morte por apedrejamento é a lei. Porque esse era um erudito que sabia muito. Então ele disse, mesmo que nas leis de Moisés, disse a Maomé, porque Moisés foi a quinta manifestação divina. E de tanto já tinha vindo Jesus Cristo e ido Jesus Cristo. E veio depois Maomé. Morte por apedrejamento. Mas agora já não é mais Maomé. Bárbara vai rolar. Atenção que a fila anda. Mas pronto, vamos mandando. Morte por apedrejamento é a lei. Por quê? Então, observou Maomé. Essa lei está anulada, vírgula, não mais vigorando entre os judeus, já foi uma pergunta. Essa lei está anulada, não mais vigorando entre os judeus? Disse ele em resposta: quando Nabucodonosor entregou Jerusalém às chamas e trucidou os judeus, sobreviveram muitos poucos. Os sacerdotes daquele tempo, levando em conta um número extremamente limitado de judeus e a multidão de amalequitas, deliberaram e chegaram à conclusão de que, se executassem a lei do Pentateuco,
todo sobrevivente que fora livrado da mão de Nabucodonosor haveria de ser morto, segundo o veredicto do livro. Em vista dessas considerações, revogaram totalmente a pena de morte. Ponto. Entretanto, Gabriel inspirou o coração iluminado de Maomé estas palavras. Eles pervertem o texto da palavra de Deus. Alcorão 4:2.45, tá? Esse é um dos exemplos a que nos referimos. Em verdade, perverter o texto não significa o que aquelas pessoas nécias e desprezíveis imaginam, assim como alguns alegam. Aí, no caso, o Kitabirhan, que quer dizer o livro da certeza, está explicando agora para nós. Entendeu? Essa parte aqui pertence ao Kitabirhan, tá? Então, ele explica. Esse é um dos exemplos a que nos referimos. Ponto. Em verdade, perverter o texto não significa o que aquelas pessoas nécias e desprezíveis imaginam. Assim como alguns alegam terem sacerdotes judaicos e cristãos apagado do livro, tá? Sacerdotes judaicos e cristãos apagado do livro quaisquer versículos que exaltassem ou elogiassem o semblante de Maomé e inserir nesse lugar outros de sentido contrário. Quão completamente vãos e falsas são tais palavras. Pode um homem que acredita num livro e o considera inspirado por Deus mutilá-lo? Além disso, o Pentateuco tinha sido espalhado sobre a superfície de toda a terra e não se confinava a Meca, a Medina, de modo que lhe fosse permitido corromper, perverter o seu texto secretamente. Gente, isso aqui eu não consigo perceber. Se alguém puder me ajudar a compreender isso, tudo bem. Mas eu vou continuar lendo aqui para finalizar a leitura, que já está ficando um pouco longa. Ao contrário, corromper o texto significa aquilo em que todos os sacerdotes muçulmanos estão hoje ocupados. Pois, corromper o texto significa, entendeu? Os sacerdotes muçulmanos estão hoje ocupados, os sacerdotes, né? Ou seja, na interpretação do Sagrado Livro de Deus, de acordo com as suas vãs imaginações e os seus desejos fúteis, e uma vez que os judeus, no tempo de Maomé, interpretaram segundo a sua própria fantasia os versículos do Pentateuco relativos à sua manifestação, não querendo contentar-se com as suas santas palavras, pronunciou-se contra eles a acusação de perverter o texto. Do mesmo modo, hoje está claro que também o povo do Alcorão tem pervertido o texto do Santo Livro de Deus, no tocante aos sinais do esperado manifestante, interpretando-o de acordo com a sua própria inclinação e os seus próprios desejos. Ainda noutra instância ele diz, deve ser Maomé, né, que diz, Maomé. Uma parte deles ouviu a palavra de Deus. Não, o Gabriel deve ser, né? Eles pervertem o tempo, porque Gabriel inspirou o coração iluminado de Maomé essas palavras. E aí, noutra instância, ele diz, uma parte deles, porque Maomé ouvia Gabriel, né? O anjo Gabriel. Ainda outra instância ele diz, uma parte deles ouviu a palavra de Deus, e então, depois de tê-la compreendido, mas mais ou menos isso aqui provavelmente explica sobre a má interpretação, tanto do Pentateuco, dos judeus, como do livro de Maomé, o Alcorão. Pronto, continuando aqui. Depois de tê-la compreendido, perverteu-a, sabendo o que fazia. Uma parte deles ouviu a palavra de Deus, e então, depois de tê-la compreendido, perverteu-a, sabendo o que fazia. Alcorão 2.75. Este versículo indica também que se perverteu o sentido da palavra de Deus, e não que tivessem sido obliteradas as próprias palavras. Testificam dessa verdade os de mente sã, porque isso fica registrado, vai sendo registrado, entendeu? Então, quer dizer, eles
conforme disse aqui, pelo que eu entendi, né? O Ibn Rushd, ele disse que realmente eles sabiam que existia essa lei que tanto o homem como a mulher, a esposa infiel e o marido infiel, o homem também deveria ser apedrejado. Na lei de Moisés, só que com aquela chacina toda do Nabucodonosor, né, eles resolveram, eles não obliteraram, eles alteraram. E isso está no Alcorão em 2,75 pontos, tá? Noutra ocasião ainda, ele diz: ai daqueles que com as próprias mãos transcrevem o livro completamente e dizem então, isso é de Deus, a fim de poderem vendê-lo por algum preço desprezível. Esse versículo foi revelado em relação aos sacerdotes expoentes da fé judaica. Em relação aos sacerdotes expoentes da fé judaica. Esses sacerdotes, para agradar aos ricos, adquirir emolumentos materiais e desafogar-se da sua inveja e falsa crença, escreveram vários tratados nos quais refutaram as pretensões de Maomé, sustentando os seus argumentos com evidências indignas de menção, alegando que esses argumentos foram tirados do texto do Pentateuco. Por isso que a gente tem que ir em busca da verdade, certo? Porque está aqui, é que nem esse livro aqui, entendeu? Esse livro é sagrado, a Bíblia é sagrada, o Alcorão é sagrado, o livro dos judeus, eu acho que é o Velho Testamento, eu não sei qual é o nome, é sagrado. O Bhagavad Gita de Krishna é sagrado. O livro de Buda é sagrado, tem que se estudar para saber, porque é muito fácil depois vir um sacerdote e dizer, mas o que está ali é isso, isso, depois para benesses materiais, as pessoas mais ricas desse mundo, pronto. O mesmo se pode ver hoje, considerar como são abundantes as denúncias escritas pelos insensatos sacerdotes da época atual contra esta admirável causa, que é, no caso, a fé bahá'í. Como inutilmente fantasiam que essas calúnias estejam de acordo com os versículos do Sagrado Livro de Deus, em harmonia com as palavras dos homens de discernimento. Então, aqui continua. O nosso propósito em relatar essas coisas, advertir-vos de que, se eles alegassem terem sido pervertidos os versículos que mencionam os sinais aos quais o Evangelho se refere, se os rejeitassem e se o apegassem a outros versículos e tradições em seu lugar. Deveríeis saber serem absolutamente falsas as suas palavras, serem pura calúnia. Sim, tem havido realmente corrupção do texto, no sentido de nós mencionamos em casos especiais. A alguns destes já nos referimos a fim de tornar manifesto a quem observar com discernimento que alguns poucos homens santos, embora nunca instruídos, têm sido dotados de todos os conhecimentos humanos, para que assim o malévolo opositor cesse de sustentar ser corrupção no texto indicado por certo versículo e deixe de insinuar termos nós, com ele maiúsculo, nós, as divindades divinas, os mensageiros, mencionado tais coisas só por falta de conhecimento. Além disso, a maior parte dos versículos que indicam corrupção do texto foi revelada com referência ao povo judaico, fosseis vós explorar as ilhas da revelação ao Corão. Entendeu? Pois, porque no próprio Corão, aqui, 2,75, realmente diz sobre a alteração pelos desdenhosos, né, que é essa lei está anulada, não mais vigorando entre os judeus, disse ele em resposta. Quando Nabucodonosor entregou Jerusalém às chamas
e trucidou os judeus, sobreviveram muitos poucos. Os sacerdotes daquele tempo, levando em conta o número extremamente limitado de judeus e a multidão de amalequitas, deliberaram e chegaram à conclusão de que, se executassem a lei do Pentateuco, todo sobrevivente que for livrado da mão de Nabucodonosor haveria de ser morto segundo o veredicto do livro. Porque o veredicto do livro, né, do livro judeu sagrado, era também o veredicto do livro da Era Momentânea. Em vista dessa consideração, revogaram totalmente a pena de morte, porque os judeus estavam em escassez naquela época, pronto, se houvesse pena de morte. Entendeu? É mais ou menos isso, a gente vai lendo aos pouquinhos. No próximo vídeo eu faço mais leituras, é um livro maravilhoso, muito bom mesmo, eu também estou aprendendo junto com vocês. Fiquem bem e até a próxima.